Boa noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa, às quartas-feiras, às 20 horas, é ao vivo. Você pode participar através do telefone 3543-6413 e fazer a sua pergunta ao nosso entrevistado, aquela dúvida que você tem. Enfim, às vezes eu brinco dizendo, você pode fazer a consulta pela televisão. O nosso convidado hoje é um amigo já de algum tempo, é o Dr. André Jacques. Ele é clínico geral e está conosco hoje para tirar as dúvidas sobre uma questão muito importante, uma doença que a gente sabe que afeta a muitas pessoas, mundo afora, e não é à toa que hoje é o dia, dentro do calendário mundial, 14 de novembro, o dia combate e educação à diabetes. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre a diabetes, e com o Dr. Jacques, que é clínico geral, médico na nossa rede municipal de saúde, do PSF, e nós vamos estar conversando sobre esse assunto com ele. Se você tiver dúvida, 3543-6413. André, um prazer grande você estar aqui conosco pela primeira vez no nosso programa. Então, boa noite a todos. O prazer é todo meu estar podendo contribuir, né, com esse tema tão importante para a sociedade ararense, para a sociedade, né, mundial, discutindo hoje a educação em combate ao diabetes. Ok. André, mas antes da gente começar, só para a gente dar uma descontraída aqui, né? Tá. Você está há quanto tempo aqui em Araras? Você estava me falando que você é mineiro, mas você teve 15 anos lá no Amazonas, né? Me aventurei, me formei. Então, me fala um pouquinho disso assim para a gente, só para... Então, eu sou Dr. André, me formei, né, em Minas e fui servir o Exército no Amazonas, me aventurar pelo Amazonas. Passei 7 anos no Exército e continuei mais 7 lá, atendendo uma parte deles na capital, Manaus. Sim. E aí prestei o concurso, né, aqui há 3 anos atrás, e vim para Araras. Hoje estou trabalhando no PSF da Vila Dona Rosa, atendendo alguns programas, dentre eles o diabetes. Legal. Então, interessante, já nosso colega médico, né, mineiro, mas que teve uma experiência lá na região norte do país, lá longe, né? E no Exército, 7 anos, né? 7 anos. Você saiu já com alguma patente lá? Então, eu saí como primeiro tenente. Primeiro tenente. Então, nossa, eu fiquei na Marinha, fiquei 7, não 7, mas 4 anos na Marinha e saí como primeiro tenente da Marinha. Bacana. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui, gente, só essa introdução para descontrair. Então, André, eu queria que você falasse então um pouquinho de diabetes, né? O que é diabetes? Né? Por que ela é uma doença assim, tão importante hoje, até no calendário mundial, que hoje você está dizendo, que é de educação e combate ao diabetes? Então, hoje, dia 14 de novembro, né, são 150 países discutindo esse tema, discutindo sobre o diabetes, desde 1991. Por quê? Porque devido à crescente, né, incidência e prevalência do diabetes, né, vem aumentando muito o número de casos. Então, hoje, a sociedade mundial discute sobre a importância do tratamento. A gente sabe que vem crescendo esses índices. Na década de 70, era 5% da população era diabética. Hoje já está chegando em 10%. E, André, a diabetes é uma doença assim, que a pessoa pode já nascer com ela, quer dizer, já pode ser bem jovem, ou também no decorrer da vida pode adquirir, não é? Isso, exatamente. Assim, a gente vai discutir a forma mais comum da diabetes, que é a diabetes mellitus. Dentro da diabetes mellitus, a gente tem 2 tipos. A diabetes mellitus tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, a pessoa apresenta logo na infância, devido a causas autoimunes desencadeadas por infecções, por predisposições genéticas, a pessoa adquire. Mas essa forma infantil da diabetes é um número menor de casos, é cerca de 10% dos casos. A grande maioria é pelo diabetes mellitus tipo 2, que é o que a gente pega comumente nos postos de saúde, é o nosso carro-chefe, digamos assim, né? A diabetes mellitus tipo 2, que é o aumento, né, da quantidade de açúcar, da glicose, o açúcar do corpo é o aumento no sangue. Isso a gente chama de diabetes, é o aumento do açúcar no sangue. Isso por conta que o pâncreas não produz a insulina, né, que é esse hormônio que ajuda a transportar o açúcar, os carboidratos, né, da corrente sanguínea para as células, é isso? Seria assim, para a gente exemplificar, assim, para chegar ao maior número de pessoas, a gente pode dar um exemplo simples. Esse açúcar,
né, que circula no sangue, ele é importante porque é o nosso combustível. Então esse açúcar a gente precisa dele para andar, para conversar, para locomover. Só que esse açúcar, para entrar dentro da célula, ele precisa de uma substância que é chamada insulina. A insulina é como se fosse um caminhãozinho que sai do pâncreas, que é produzido no pâncreas, que é um órgão que fica no abdômen, na barriga. Ele é produzido lá, esse caminhãozinho, que é a insulina, e ele carrega a glicose, que é o açúcar, para dentro da célula. Se acomete crianças, pessoas muito jovens, nesse caso é diabetes mellitus tipo 1, que é menos comum. Aí já ocorre uma destruição completa do pâncreas. Então essa pessoa vai ter que fazer uso exclusivo da insulina, porque o pâncreas dela não produz esse caminhãozinho, não produz essa substância, que é a insulina, para levar o açúcar para dentro da célula, que a célula necessita tanto. Então esse açúcar fica acumulado no sangue. Então vai aumentar a glicemia, vai aumentar o açúcar do sangue. Por um outro lado, a diabetes tipo mellitus 2 acomete pessoas, adultos jovens e idosos. Por quê? Porque essa degradação do pâncreas é algo progressivo, né? Vai sendo destruído aos poucos, né? Essa produção desse caminhãozinho, dessa insulina, vai ser destruída aos poucos. Então, esse aumento vai ser gradativo e vai levar ao diabetes. O André, e o que leva, vamos dizer assim, como você diz, essa destruição, essa degradação do pâncreas, né? E a não produção da insulina, do caminhãozinho que carrega, né? Que leva o açúcar para dentro da célula. Assim, quais são as causas mais básicas, mais comuns que a gente encontra e que leva a pessoa que não era diabética tornar-se diabética? Pois é, hoje já está bem claro assim, que existe um fator hereditário, né? Que é importante. Mas existe também um fator assim, importantíssimo, que estavam até querendo um grupo de endocrinologistas, né, mudar até o nome da diabetes, para diabesidade. Tamanha a relação da diabetes com a obesidade. Então, assim, a obesidade, fatores genéticos, o sedentarismo, algumas etnias, então alguns fatores predispõem à diabetes. E aí é interessante você estar falando isso, que também a gente, né, como médico, essa questão da obesidade está ligada também o quê? Na quantidade de alimento que ingere, ou seja, exatamente, quando a pessoa começa a comer muito, claro, ela acaba engordando, mas há uma sobrecarga, é como se sobrecarregasse o pâncreas, é isso que acontece? E aí... Exatamente. Esse caminhãozinho, para chegar na célula, ele tem que fazer ele tem um caminho para percorrer. Se a pessoa é muito obesa, esse caminho vai ficar um chão esburacado para esse caminhãozinho andar. Oferece uma resistência para essa insulina, né? Se chama resistência insulínica. Essa obesidade cria isso. Cria uma dificuldade para esse caminhãozinho andar. Então, o açúcar não consegue chegar na célula, ele fica no sangue, em níveis altos. Então, e aí, pelo que eu entendi, então só para a gente dar ênfase a isso, a causa hoje maior que leva ao diabetes seria a obesidade. Seria a obesidade, tá, sem dúvida alguma. Mas a gente vai falar alguma coisa sobre estresse também. O estresse pode ajudar também nesse processo? Pode desencadear, porque tem alguns hormônios, como a adrenalina, o cortisol, eles aumentam a glicemia do sangue. Então, eles podem ser um fator que predispõe ao desencadeamento do diabetes. Ok. André, e aí? Como é que a pessoa, de repente, quer dizer, que não tinha, quer dizer, é o tipo 2, como você está falando, que normalmente vai aparecer numa idade mais avançada, é o né? mais comum. Só para gente, é mais comum em homem ou mulher, tanto faz? A incidência? Nesse aspecto, a incidência é igual. Tá. E como é que a pessoa, de repente, que não tinha e de repente começa, que sintomas que pode aparecer, que a pessoa pode desconfiar pode ser que eu estou com diabetes. O que acontece nesse processo, quando começa a haver essa deficiência do pâncreas em produzir insulina, o caminhãozinho começa começa a ficar difícil para ele andar, né? Então, a diabetes é uma doença muito traiçoeira. Então, por isso que a gente tem que ficar muito esperto. Por quê? Porque os sintomas são muito sutis, que a gente chama de oligossintomáticos, né? A pessoa começa a urinar muito, porque o açúcar, né, a glicose, começa a sair pela urina. E saindo pela urina, ele puxa a água junto. E puxando a água, a gente vai ter que beber mais água. Então a pessoa desidrata? A pessoa desidrata, tem que beber mais água. Fala, eu estou bebendo muita água, estou urinando muito, porque quando ele sai o açúcar, ele puxa a água. Estou perdendo peso, porque está perdendo açúcar.
Então esses seriam os principais sintomas, né? Urinar muito, muita sede e perda de peso. Sim. Diante desses sintomas, né, quer dizer, a pessoa deve procurar um clínico, um endocrinologista, um médico de família, né, como hoje a gente tem os PSFs e tudo. E aí, como é que se faz essa investigação? Como é que é o passo a passo, assim? O o paciente chegou lá, doutor André? O senhor falou na televisão, eu comecei, eu tô realmente aumentando, bebendo muita água, estou sempre com sede, estou emagrecendo, perdendo peso, e aí? Então, a grande sacada assim, da diabetes é não esperar chegar aos sintomas. A pessoa tem que procurar sempre um médico, né, pelo menos uma pessoa adulta, pelo menos uma vez por ano, para detectar essa diabetes no pré-diabetes, que a gente chama. Quando está num nível de açúcar do sangue, que ainda não é diabetes, mas a gente já percebe que ela tem, né, uma predisposição a desenvolver esse diabetes. Então seria o ideal pegar nessa fase. Só que lá onde eu trabalho, no PSF, a gente já tenta essa educação com a criança. Né? Já começa ali, muitas vezes até antes mesmo, né? Para a mãe, chega a gestante lá, a mãezinha, a gente já começa a falar para ela da importância do leite materno, né? Aí a criança nasce, a gente começa a fazer a puericultura, né? Que é o acompanhamento daquela criança. Aí a mãezinha chega, mas essa criança não come. Aí a gente começa a conversar, começa a investigar. Não é que ela não come, ela come de uma maneira inadequada. Porque a mãe, porque ela fala que ela não come, oferece alimentos, né, calóricos e com baixo valor nutricional. Até porque então hoje está tendo inclusive muito índice de obesidade infantil, né? Isso, exatamente. Por isso que a diabetes mellitus 2, que antigamente era assim, né, com idade de 45, está cada vez aparecendo mais precocemente. Então a gente já tem que começar essas orientações porque mexe com o hábito de vida, mexe com atividade física, alimentação. E isso a gente tem que começar desde a criança. Orientando a mãe a não dar alimentos industrializados com alto valor calórico, biscoito, refrigerante. Por quê? Porque ela não vai alimentar, não vai almoçar direito e vai carregar esse hábito para o resto da vida. Então a gente tem que começar com uma educação, né, alimentar, porque esse hábito ela vai levar. Eu estava até vendo, Eliseu, lá nos Estados Unidos, uma rede famosa de lanchonete implantando dentro das escolas. Então a criança ali, às vezes vai para a escola, na hora da merenda ela come um sanduíche com refrigerante, muitas vezes tem mais de 1000 calorias, é mais do que a quantidade diária que ela iria precisar de calorias, ela consome num lanche. Ela consome num lanche. E aquela criança que os pais são mais orientados, falam, não, ela vai levar uma mexerica, vai levar uma banana, a outra comendo um sanduíche ali, vão rir dela. É o conflito aí, né? Então, assim, a sociedade tem que se conscientizar, né, da importância da alimentação, da importância, né, da obesidade e que desencadeia, no final das contas, o diabetes. O André está falando aí, achei importante, que basicamente o diagnóstico, né, é quase que um exame de sangue, né, uma dosagem da glicemia. Aí eu te pergunto, existe já assim, como hoje, existem protocolos por exemplo, no caso de câncer, de ginecológico, câncer urológico e tal, exames de prevenção. No caso do diabetes, já existe assim uma orientação da sociedade de endocrinologia, enfim, das sociedades médicas de uma forma geral, até a nível mundial, assim, existe assim, a partir de que idade tem que começar já a fazer um exame de glicemia? Existe alguma orientação nesse sentido ou não? Existe. A partir o ideal, assim, como tem aparecido mais precocemente, né, o diabetes devido a esses hábitos alimentares, o estilo de vida, a partir dos 18 anos, né, seria anual. Sim, fazer um exame de glicose, um exame de glicose, um exame de glicemia anualmente. Sim. Para detectar e começar a detectar aqueles casos que tem uma tendência, né, tem uma tendência já da glicose já está alterada. Não, esse paciente já tem uma tendência. Então, eu vou começar a trabalhar com ele algumas condutas para que esse paciente não torne diabético. E para os diabéticos, a gente vai começar a fazer um tratamento para que não desenvolva as sequelas, as consequências do não tratamento da diabetes.
E como você mesmo falou, assim, a questão hoje, fundamental, é que você não deixar chegar já a ter os sintomas e estar a diabetes instalada, mas sim a prevenção. E a prevenção começa com esse exame anual, esses cuidados com relação a peso, né? Quer dizer, se o paciente está já entrando num processo de obesidade, né? Que hoje a gente, baseado no índice de massa corpórea, né? Que você pode dizer que se é obesidade ou você é um pré-obeso, né? Exatamente. Então isso é importante, né? É importantíssimo, sem dúvida alguma. Tá. Nesse aspecto, o tratamento, né? Ou melhor dizendo, a prevenção, né? Quando o indivíduo se diagnosticou que ele tem o diabetes, ele tem chance, e porque a gente sabe que eu vejo assim, as pessoas têm muito medo da insulina, né? Quando é aqueles casos graves que a pessoa tem que ter. A pessoa que tem já um indício de um pré-diabetes, que está tendo, tem como segurar isso, frear, isso é possível através de tratamento, de orientação, de medicamento? Sem dúvida alguma. Assim, para ficar mais fácil de entender, vamos entender a insulina. A insulina, como eu falei, é produzida pelo pâncreas, né, e a gente tem uma quantidade lá. Tem um pote lá com a quantidade de insulina, e a gente vai usando essa insulina. A pessoa que tem obesidade, para vencer esse caminho difícil para o açúcar chegar na célula, ela tem que produzir muito mais insulina. Então, por causa dessa resistência insulínica, esse percurso difícil que o caminhão tem que fazer. Então ela começa a produzir muita insulina e começa a gastar muita insulina. E se ela tiver um fator genético, vai acabar logo essa reserva de insulina e ela vai ficar com açúcar alto e vai ficar diabética. E aí entra a parte da medicação. Se a pessoa, né, foi usando, ainda ficou um restinho no pote lá de insulina, né, que a gente tem lá no organismo. Os hipoglicemiantes orais, aquelas medicações que são tomadas, né, pela boca, seria como se fosse a gente pegar um pires e tirar esse restinho de insulina que tem lá. Mas vai chegar um ponto também que esse restinho de insulina vai acabar. E aí a gente vai precisar repor essa insulina através de injeção. Que a gente tem hoje a produção de insulina humana, que é a mesma que o organismo produz, só que a gente vai ter que injetar isso, porque não tem mais nem um pouquinho lá no fundo do pote. André, voltando um pouquinho também da doença em si, o que você falou que a diabetes é uma doença assim, muito que ela é silenciosa muitas vezes. Eu já ouvi até alguém falar, achei muito interessante, hoje eu tenho repetido no consultório, que o diabetes seria a mulher do diabo. Exato. Porque realmente ela ataca. Quer dizer, o grande problema da diabetes, por ela ser uma doença sistêmica, que ela comete várias, quer dizer, ela pode gerar vários problemas no organismo, né? Exatamente. Cita pra gente aí, assim, basicamente. Então, como eu falei no início, a diabetes é o excesso de açúcar no sangue. Né? A glicemia ali, que é o açúcar, muito, né, o excesso no sangue. E esse açúcar, ele vai destruindo os vasos sanguíneos. Começa a destruir primeiro os vasinhos mais finos. São os capilares, aqueles vasinhos sanguíneos mais finos, e começa a destruição. Por isso que é uma doença silenciosa, porque a destruição é progressiva. A gente tem vasinho sanguíneo quase da espessura de um fio de cabelo. Quando destrói, né, 100, 1000, não tem problema. Mas ao longo de 10 anos, 20 anos, isso aí vai causar uma consequência. Principalmente em alguns órgãos que a gente chama de órgãos-alvos. Tinha um colega nosso, um cirurgião vascular, que ele queima esses vasinhos da perna, essas veinhas, com uma solução de glicose, de açúcar. Ele injeta ali, aquela solução concentrada de açúcar vai queimar aquele vasinho, para ver como é que o açúcar destrói o vaso. E onde a gente tem vasinho mais fininho? No cérebro, na retina, no olho, né? Então nos rins. A pessoa pode ficar até cega, né? Com certeza, ao longo de 10, 15 anos pode levar. Tanto é que é a doença crônica que mais causa cegueira. É a doença crônica que mais causa insuficiência renal. Lá na hemodiálise, a gente tem muitos pacientes lá fazendo hemodiálise por causa da diabetes. Pacientes que infartam, têm AVC por diabetes. O diabetes mata mais do que a AIDS e mata mais do que acidente de trânsito. Então, assim, e mata silenciosamente, porque começa a destruir primeiro esses vasinhos sanguíneos mais fininhos, que a gente tem na retina, no cérebro. Aí a pessoa vai falar, diabetes não dói, então eu não vou procurar o médico, não é aquela dor nas costas, não é aquela lombalgia que a gente vai ter, então não procuro o médico. Eu tô docinho, tem um paciente até brincou lá, as mulheradas estão tudo gostando de mim porque eu tô docinho.
mas assim, não está doendo, né? Está só urinando muito, bebendo muita água e vai levando. Mas ao longo prazo, ao longo de 10, 15 anos, esse paciente está correndo um sério risco de ficar cego, de ter um AVC, de ter um infarto, de ficar lá na fila da hemodiálise. E aí eu vou até complementar dentro da minha área como urologista, que é a disfunção erétil. Porque também lá no corpo cavernoso do pênis, do homem, né, que a gente sabe que a ereção no homem, para ele ter uma atividade sexual, ela tem que encher de sangue. Os corpos cavernosos são também de microvasos que a diabetes lesa e aí ele pode ter a disfunção erétil. Quer dizer, só para complementar. Não, mas é bacana, porque assim, tem gente que não liga. Fala, não, mas eu vou ficar lá na fila de hemodiálise, não leva tão a sério. Mas quando o homem fala esse negócio da impotência, ele já regala o olho e fala, eu ficar impotente? Aí já começa a ficar preocupado e muitas vezes resolve tratar pelo medo de ficar impotente. Mas André, a grande, vamos dizer assim, vantagem é que ainda nós temos hoje, a medicina oferece recursos, quer dizer, através de tratamentos, seja medicação oral, injetável, as medidas preventivas. Então eu queria que você desse, nós já estamos quase terminando o nosso, você desse uma panorâmica. Então o que hoje, assim, que você fala para as pessoas, o pré-diabético, para evitar, o que nós vamos estar, a mensagem hoje no Dia Internacional Mundial de Combate à Educação à Diabetes? Então, para a gente fechar aí, Eliseu, assim, uma coisa importante, prevenção. Prevenção é uma forma barata e uma forma eficiente de a gente combater qualquer doença, principalmente o diabetes. E a principal forma é evitar a obesidade. Evitando a obesidade e ir praticando atividade física, a gente já está prevenindo a diabetes. Os pacientes diabéticos, esses já tem que tratar, para evitar as sequelas do diabetes. Então, assim, a gente tem que começar desde a criança ali na prevenção, né, passando pelo tratamento dos pacientes diabéticos. Hoje a gente tem formas de controlar o diabetes e tratar as sequelas. Infelizmente, tem pacientes que sofrem amputação, que têm problemas renais, então a gente tem que tratar e reabilitar esses pacientes que já estão sequelados. E a atividade física? É importante? Então, a gente sabe que o açúcar ele consegue entrar sem a insulina na célula, quando ela está em atividade física. Então, a célula muscular que está se exercitando, que está ali praticando atividade física, esse açúcar entra mesmo sem insulina. Além do mais, a pessoa praticando atividade física, ela vai perder peso, vai diminuir a resistência, o caminhãozinho vai conseguir levar o açúcar para dentro da célula. E assim, teve uma vez que um colega nosso endócrino falou uma coisa muito bacana, porque assim, o grande vilão dessa história é o açúcar. E Deus, né, é muito sábio. Quando ele fez o açúcar, ele fez o antídoto. O antídoto é a fibra. Então, em vez da gente comer ali uma coisa açucarada, um doce, come uma maçã, come uma banana. Por quê? São alimentos ricos em fibra. E vai evitar essa fibra, vai evitar com que esse açúcar seja absorvido no intestino e cause um mal maior. Então assim, eu achei muito bacana isso aí. E você está me fazendo lembrando, nós tivemos já aqui uma nutricionista, um dia desse que eu convidei, e ela falou um negócio muito interessante, que, por exemplo, uma das frutas que ela mais indica e orienta é comer maçã. Ela diz assim, se você vai, às vezes, sai um dia para comer uma pizza, comer, que tem carboidrato e tudo, coma uma maçã antes, porque a maçã ela é hipoglicemia, quer dizer, a fibra da maçã, quando você chega lá na pizzaria, começa a comer, que você já ingeriu a maçã antes, ela vai ajudar a não absorver tanto os carboidratos, os açúcares. Falando o que você está falando. Então, é assim, porque Deus é sábio, né? Ele fez a natureza ali e fez o veneno, sim, mas fez o antídoto. Né? O antídoto é a fibra. Então, achei bacana isso aí. André, e já para finalizar, então, nós sabemos que você trabalha hoje, você tem estado realmente um trabalho eficiente na nossa rede pública aqui de Araras, nos postos de saúde, no PSF. E como é que está hoje, então, esse tratamento? Você que tem uns que tem comandado isso, tem coordenado, tem atuado nisso aí. Fala para a gente um pouquinho, aqueles que estão em casa nos assistindo e querem fazer o exame, enfim. Então, hoje em dia, a gente tem um privilégio aqui de trabalhar uma equipe. A gente tem os agentes comunitários que vão buscar os pacientes na casa. O senhor não foi fazer o exame esse ano, vão lá fazer. Tem enfermeira para dar orientação. Então tem toda uma equipe para correr atrás desses pacientes que muitas vezes são desligados. Porque tem lugares aí que, assim, a nível nacional, metade dos pacientes que têm diabetes não sabem.
E dos que sabem, 20% não fazem nenhum tratamento. E vão pagar um preço caro ao longo dos anos. O preço da saúde, um preço para o SUS, né, que todo mundo vai pagar a conta ao longo de 10, 15 anos devido às sequelas do diabetes. Ok, então você está em casa, viu? Doutor André, a rede municipal hoje de Araras dispõe de tratamento, de acompanhamento, de prevenção, né? E você também que tem seu convênio, seja da Santa Casa, seja da Unimed ou outro convênio qualquer, você também pode estar fazendo o seu acompanhamento com um clínico, com um endocrinologista, que é um especialista mais especializado, né? Mas os clínicos hoje, como o doutor André, também tratam e de forma eficiente. André, quero te agradecer muito a sua entrevista. Foi muito gostoso esse bate-papo aqui, de forma informal, né? Achei que você foi muito feliz nas suas colocações, nas suas explicações aí. Tenho certeza que quem está em casa aprendeu um pouquinho hoje sobre diabetes, tá? Então, nosso muito obrigado aqui. Quero já deixar um convite para uma próxima vez que você está aqui com a gente. Muito obrigado, eu agradeço aí a oportunidade também de estar falando do nosso trabalho, da importância do tratamento, e é mais um prazer estar com você aqui hoje, né, discutindo esse tema. Okay. Muito obrigado. Você que está em casa, gostou do programa, quer ouvir de novo, quer prestar atenção em um detalhe, sábado às 18 horas nós teremos a reprise desse programa, não ligue, que muita gente às vezes liga no dia de sábado. E na quarta-feira que vem, às 20 horas, nós teremos um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.